Olá, professor, tudo bem? Eu sou o Marco Antônio e vou apresentar junto com o Felipe e com o Gustavo o trabalho extra-classe a respeito do coeficiente de difusão em sólidos. Nosso trabalho está dividido em 6 tópicos principais, o qual eu vou tratar o primeiro agora, que é a introdução do trabalho. Na introdução, nós vamos falar sobre a difusão molecular de massa, suas definições e as contribuições para tal fenômeno. Além disso, a gente vai avaliar os estados físicos da matéria, suas características e as estruturas, principalmente dos sólidos. A difusão molecular de massa diz respeito ao transporte em nível molecular de uma espécie de uma região mais concentrada para outra menos concentrada, ou seja, vai ter um fluxo de massa devido a uma força motriz que vai ser o gradiente da concentração. É possível ver que no desenho existe uma região com mais bolinhas vermelhas, indicando uma alta concentração, e nisso terá um fluxo de massa para uma região de baixa concentração. Duas contribuições principais são responsáveis pelo transporte molecular de massa. A primeira, que é a contribuição difusiva, onde o transporte é realizado pelo movimento individual do próprio soluto, e a contribuição advectiva, por segundo, que é devida ao movimento global do meio. Como exemplo, podemos considerar uma pessoa no mar, onde o movimento causado pelas suas braçadas refere-se à contribuição difusiva e o movimento causado pelas ondas à contribuição advectiva. A equação para o fluxo molar total com as contribuições encontra-se presente no slide e mostra que o termo difusivo depende da concentração molar da mistura, do coeficiente de difusividade e das variações na fração molar. O termo advectivo, por sua vez, dependerá dos fluxos molares das espécies. Existem 3 estados físicos da matéria: o estado líquido, que apresenta forma variável e densidade moderada; os gases, que apresentam forma e volume variável, além de um alto grau de agitação devido às energias internas das suas moléculas e baixas densidades. Além disso, existem os sólidos, que por sua vez possuem forma e volume fixo, além de um baixo grau de interação molecular devido, além de outros fatores, às redes cristalinas formadas. As partículas no estado físico sólido encontram-se muito unidas devido às elevadas forças intermoleculares da rede cristalina, com baixas energias relativas de vibração, rotação e translação. Por conta da estrutura altamente rígida, a contribuição advectiva pode ser desconsiderada no transporte de sólidos e cortada na equação do fluxo molar, como é possível analisar. Existem situações em que a energia térmica das partículas permite o movimento de alguns átomos através de espaços do sólido. No entanto, para isso acontecer, é necessária a existência de espaços vazios adjacentes e uma energia vibracional suficiente para romper a ligação com a rede. Bom, falando agora mais especificamente sobre a difusão em sólidos, vamos apresentar primeiro as principais definições e os tipos de difusão. Em seguida, vamos falar sobre os mecanismos de difusão, destacando o mecanismo intersticial, o mecanismo de vacância, o mecanismo de divacância e, por fim, o mecanismo intersticial indireto. E para finalizar, vou trazer algumas aplicações importantes desse fenômeno no nosso cotidiano. A difusão em sólidos acontece por meio de uma sequência de saltos de átomos dentro da rede cristalina do material. Esses saltos podem ser aleatórios ou direcionados, e geralmente acontecem em distâncias muito pequenas, na ordem do parâmetro da rede, que é representado pela letra A. Esse movimento é facilitado por defeitos estruturais no sólido, como vacâncias ou espaços intersticiais. Por isso, a difusividade de um sólido pode ser modelada com base em 3 parâmetros principais: a taxa de saltos, que indica quantos saltos ocorrem por segundo, a distância de cada salto e o fator de correlação, que corrige a direção média dos movimentos. A difusão em sólidos pode ser dividida em 2 tipos. O primeiro é a interdifusão, que acontece quando átomos de um elemento diferente se movem através da rede cristalina de outro material. Um exemplo clássico é a formação de ligas metálicas, onde átomos de 2 metais diferentes se difundem entre si, formando uma estrutura homogênea ao longo do tempo. Essa imagem mostra justamente esse processo, com os átomos migrando de um lado para o outro dentro do sólido. O segundo tipo é a autodifusão, que ocorre quando os átomos de um material se movimentam dentro da própria rede cristalina, sem a presença de outras espécies. Isso acontece, por exemplo, em metais puros, onde todos os átomos são do mesmo tipo, mas ainda assim estão constantemente mudando de posição. A imagem abaixo ilustra bem esse conceito, em que se é
acompanhar, por exemplo, o átomo marcado com a letra A, dá para ver que ele ocupa posições diferentes em instantes de tempo diferentes. Agora entrando nos mecanismos de difusão, o primeiro é o mecanismo intersticial. Nesse caso, os átomos se movimentam pelos interstícios, que são os espaços vazios da rede cristalina. Como esses espaços são pequenos, normalmente esse tipo de difusão envolve átomos menores, como hidrogênio, carbono, nitrogênio ou oxigênio. Esse é um mecanismo mais rápido, justamente por causa do tamanho reduzido das espécies e da alta frequência desses espaços na estrutura. Ele é bastante comum em casos de interdifusão de impurezas em metais. O mecanismo intersticial é o mais simples de difusão em sólidos, já que não depende de defeitos na rede cristalina. A localização dos sítios intersticiais vai variar de acordo com a geometria da rede, ou seja, como os átomos estão organizados no material. Como resultado, esse mecanismo tem um coeficiente de difusão relativamente alto quando comparado à difusividade em sólidos, já que a difusão pode ocorrer facilmente nos espaços disponíveis entre os átomos da rede. Agora, vamos falar sobre o mecanismo de vacância, que é fundamental quando lidamos com autodifusão ou a difusão de solutos maiores. Esse mecanismo acontece devido à presença de vacâncias, isto é, lacunas na rede cristalina, onde um átomo deveria estar, mas não está. No mecanismo de vacância, os átomos se movem trocando de lugar com essas lacunas, preenchendo as posições vazias na estrutura. O mecanismo de divacância ocorre quando há energia de ligação suficiente para formar duas ou até três vacâncias agregadas. Esse agrupamento de vacâncias é chamado de divacância ou trivacância, dependendo do número de vacâncias envolvidas. A formação de vacâncias é favorecida pelo aumento da temperatura, e à medida que a temperatura se aproxima do ponto de fusão, os mecanismos de divacância se tornam mais relevantes para o processo de difusão. Agora, o último mecanismo abordado é o mecanismo intersticial indireto, que ocorre quando os átomos intersticiais têm um tamanho semelhante ao dos átomos da rede cristalina. Nesse caso, a difusão acontece de forma indireta, onde os átomos intersticiais se movem colinearmente com os átomos da rede, empurrando-os para a nova posição durante o processo de difusão. Agora vamos para algumas aplicações da difusão em sólidos. Um exemplo importante é a difusão de dopantes em semicondutores, que é fundamental em chips eletrônicos. Átomos dopantes como fósforo, boro e arsênio precisam se difundir em silício sólido para alterar suas propriedades elétricas e ópticas, permitindo a criação de componentes eletrônicos com características específicas para diferentes aplicações. Outro exemplo de aplicação é a difusão de íons em células combustíveis. Um material importante aqui é o náfio, uma membrana polimérica semelhante ao teflon, mas com a capacidade de difundir seletivamente íons H+. Essa característica é essencial no funcionamento das células combustíveis, onde o náfion ajuda a conduzir os íons de hidrogênio, facilitando a geração de energia. Entrando agora na terceira parte, nosso objetivo é analisar as teorias que deram a base para a análise matemática da difusão em sólidos. Na parte 3.1, a gente vai falar sobre a teoria do passeio aleatório e as implicações dela, assim como apresentar um primeiro modelo simplificado do coeficiente de difusão e a relação de Einstein-Smoluchowski. Depois, o foco vai ser trabalhar um pouco melhor o coeficiente de difusão, com uma análise um pouco mais trabalhada, e analisar o caso para os saltos atômicos serem correlacionados ou necessitarem de um fator de correlação. Uma das bases teóricas que podem ser utilizadas para explicar a difusão em sólidos é a teoria do passeio aleatório ou teoria da caminhada aleatória, cuja ideia é modelar um fenômeno como sendo a sucessão de vários passos de mesmo comprimento, porém em direções imprevisíveis. Ela é bem aplicada no mercado financeiro para tentar explicar o comportamento de ações e também com outros contextos, como a dispersão de sementes. No contexto da difusão em sólidos, seria modelar o movimento dos átomos como sendo uma sucessão de saltos de um interstício ou de uma vacância para outra, todos esses movimentos movidos pela agitação térmica. Então, para começar nossa análise, a gente vai considerar uma situação simplificada de uma difusão diluída unidirecional por meio de um mecanismo intersticial de uma espécie dentro de um cristal cúbico. Vamos considerar ali os átomos pretos como sendo os átomos que vão saltar um dado comprimento de onda, um comprimento lambda de um plano A dentro da rede cristalina. Com isso, a gente consegue definir algumas grandezas que vão ser importantes. Primeiro, gama, que representa a taxa de saltos, que é o número de saltos que a espécie consegue realizar por um dado intervalo de tempo.
o N1, que seria o número de átomos intersticiais por unidade de área em uma dada placa 1, e o N2, que seria o número de átomos intersticiais por unidade de área numa placa 2. Com isso, a gente consegue definir um fluxo líquido a partir dessas grandezas que a gente já colocou. Então, o fluxo líquido J ele seria o gama multiplicado por N1 menos um gama multiplicado por N2, né? Contabilizando o fluxo nos dois sentidos, digamos assim, né? Dentro do contexto de transferência de massa, é interessante a gente trabalhar com concentrações. Então, uma forma da gente traduzir as expressões que a gente já tem na concentração seria dividir o N1 pelo comprimento lambda, o que encontraria o número de átomos por unidade de volume, né? E a gente consegue relacionar a concentração C1 com a concentração C2 usando uma expansão em série de Taylor, né? Que seria C1 menos C2, como sendo igual a um menos lambda d-ROM C d-ROM X, né? Aplicando, então, essas expressões de N1 em função de C1 e N2 em função de C2 dentro da taxa líquida de átomos, a gente consegue encontrar uma expressão como sendo J igual a menos lambda ao quadrado gama d-ROM C d-ROM X. É uma expressão muito parecida com a lei de Fick, o que nos leva à conclusão de que o D pode ser representado por um lambda ao quadrado multiplicado por um gama. Então, a conclusão que a gente tira disso é que o coeficiente de difusão ele pode ser representado como uma interação entre um parâmetro geométrico da rede, representado pelo lambda, né, com um parâmetro que representa a energia do átomo, né, que seria o gama, que representa a taxa de saltos, a quantidade de saltos que ele consegue realizar, que está relacionado com a sua energia. Agora vamos analisar um pouco melhor esse coeficiente de difusão em termos de outras variáveis, né, utilizando aí a relação de Einstein-Smoluchowski. Inicialmente é interessante a gente modelar o deslocamento total de uma partícula, um vetor Rzão, composto de vários deslocamentos individuais Ri, que pode ser dado por um vetor, né, cujas componentes são dadas por xzão, yzão e zzão, que são as componentes nas diferentes direções x, y e z. E o módulo desse vetor ao quadrado é o xzão ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Né? Esse vetor de deslocamento ele é dado em um tempo t menos t0, que a gente representa por um tempo tal, né? Que seria o nosso tempo de deslocamento. É interessante a gente introduzir aí uma função probabilística da distribuição de deslocamentos, que é essa função W. Ela vai ser uma função que descreve a probabilidade de um átomo realizar um dado deslocamento xzão em um dado tempo tal. Né? Então, com essa função de distribuição de deslocamento, a gente consegue modelar a concentração de partículas em um dado plano x. Então, uma concentração em um dado plano x em um tempo t mais tal, um tempo inicial mais um tempo mais o tal, né? Ela pode ser dada pelo somatório para todos os deslocamentos x da concentração em uma posição x menos xzão, ou seja, uma posição inicial, em um tempo t, multiplicado pela função de distribuição de probabilidade. Né? Isso seria uma forma de descrever essa concentração. Abrindo esse termo, a gente consegue abrir esse termo utilizando uma expansão em série de Taylor para representar em função da concentração da posição inicial. Então, a concentração em x e t, a gente consegue somar ela com tal d-ROM c d-ROM t mais tal quadrado d-ROM quadrado c d-ROM t quadrado, as somatórias dessas derivadas de várias ordens, da mesma forma do outro lado, somatória, só que dessa vez em função do deslocamento x, né, multiplicado pela função distribuição de probabilidade. Da estatística, a gente sabe também que o somatório para todos os deslocamentos possíveis dessa função distribuição de probabilidade é igual a 1, por ela ser uma distribuição de probabilidade. E da mesma forma, se a gente somar para todos os x possíveis, o x elevado na n multiplicado por essa distribuição de probabilidade, a gente consegue um valor médio de x elevado na n, e isso vai ser particularmente importante para nós. Agora vamos analisar um pouco melhor esse coeficiente de difusão em termos de outras variáveis, né, utilizando aí a relação de Einstein-Smoluchowski. Inicialmente é interessante a gente modelar o deslocamento total de uma partícula, um vetor Rzão, composto de vários deslocamentos individuais Ri, que pode ser dado por um vetor, né, cujas componentes são dadas por xzão, yzão e zzão, que são as componentes nas diferentes direções x, y e z. E o módulo desse vetor ao quadrado é o xzão ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Né? Esse vetor de deslocamento ele é dado em um tempo t menos t0, que a gente representa por um tempo tal, né? Que seria o nosso tempo de deslocamento. É interessante a gente introduzir aí uma função probabilística da distribuição de deslocamentos, que é essa função W. Ela vai ser uma função que descreve a probabilidade de um átomo realizar um dado deslocamento xzão em um dado tempo tal.
né? Então, com essa função de distribuição e deslocamento, a gente consegue modelar a concentração de partículas em um dado plano x. Então, uma concentração em um dado plano x em um tempo t mais tal, um tempo inicial mais um tempo mais o tal, né? Ela pode ser dada pelo somatório para todos os deslocamentos x da concentração em uma posição x menos x, ou seja, uma posição inicial, em um tempo t, multiplicado pela função de distribuição de probabilidade, né? Isso seria uma forma de descrever essa concentração. Abrindo esse termo, a gente consegue abrir esse termo utilizando uma expansão em série de Taylor para representar em função da concentração da posição inicial. Então, a concentração em x e t, a gente consegue somar ela com tal dρ c dρ t mais tal quadrado dρ quadrado c dρ t quadrado, as somatórias dessas derivadas de várias ordens, da mesma forma do outro lado, somatória, só que dessa vez em função do deslocamento x, né, multiplicado pela função distribuição de probabilidade. Da estatística, a gente sabe também que o somatório para todos os deslocamentos possíveis dessa função distribuição de probabilidade é igual a 1, por ela ser uma distribuição de probabilidade. E da mesma forma, se a gente somar para todos os x possíveis, o x elevado na n multiplicado por essa distribuição de probabilidade, a gente consegue um valor médio de x elevado na n, e isso vai ser particularmente importante para nós. Anteriormente, nós já apresentamos a teoria do passeio aleatório e mostramos como ela está relacionada com esse movimento dos átomos dentro de uma rede cristalina, né? Então, o movimento total dos átomos, o deslocamento total R, ele é formado por uma união de vários deslocamentos RI individuais, que são sucessivos e que, teoricamente, eles são completamente independentes entre si. Mas será que eles são realmente independentes entre si e imprevisíveis, né? Vamos analisar aí a magnitude do deslocamento quadrático, nosso R quadrado, que ele pode ser descrito como um produto de uma soma, né? Um produto notável, né? Pode ser aberto pelo somatório de I até N, de I igual a 1 até N de RI ao quadrado, mais duas vezes o somatório duplo de RI e RJ, o RJ representando um deslocamento posterior, né? Então, nesse caso, a gente acaba tendo a composição de dois efeitos nesse deslocamento médio, nesse deslocamento quadrático, né? O primeiro termo que reflete a soma desses deslocamentos. Então, os deslocamentos do deslocamento total como influência de todos os deslocamentos independentemente. E o segundo termo, ele acaba sendo como é a soma, envolvendo a multiplicação, o produto de um deslocamento com seu deslocamento posterior, ele leva em conta a correlação, a interação entre um determinado salto e um salto posterior, o quanto esses saltos eles têm uma influência uns nos outros, né? E isso acaba influenciando essa independência desses saltos, né? Para uma partícula cujos saltos são completamente independentes dos saltos anteriores, ou seja, uma partícula que não tem uma memória do que ela fez num passo anterior, a gente diz que ela está passando por uma sequência de Markov, ou que o passeio é um passeio aleatório não correlacionado, ou seja, que não existe uma correlação. E a gente pode representar o valor médio de R ao quadrado por um R quadrado random, nesse caso que ele é dado apenas pelo somatório de I igual a 1 até N do valor médio de RI ao quadrado, né? A gente pode melhorar essa descrição ainda utilizando o conceito do número médio de saltos N e de um comprimento de saltos D. E a gente consegue colocar que o valor médio de R ao quadrado random ele é o valor médio do número de saltos multiplicado pelo comprimento do salto ao quadrado, justamente pela expressão que a gente obteve anteriormente. Anteriormente, nós já apresentamos a teoria do passeio aleatório e mostramos como ela está relacionada com esse movimento dos átomos dentro de uma rede cristalina, né? Então, o movimento total dos átomos, o deslocamento total R, ele é formado por uma união de vários deslocamentos RI individuais, que são sucessivos e que, teoricamente, eles são completamente independentes entre si. Mas será que eles são realmente independentes entre si e imprevisíveis, né? Vamos analisar aí a magnitude do deslocamento quadrático, nosso R quadrado, que ele pode ser descrito como um produto de uma soma, né? Um produto notável, né? Pode ser aberto pelo somatório de I até N, de I igual a 1 até N de RI ao quadrado, mais duas vezes o somatório duplo de RI e RJ, o RJ representando um deslocamento posterior, né? Então, nesse caso, a gente acaba tendo a composição de dois efeitos nesse deslocamento médio, nesse deslocamento quadrático, né? O primeiro termo que reflete a soma desses deslocamentos. Então, os deslocamentos do deslocamento total como influência de todos os deslocamentos independentemente.
E o segundo termo, ele acaba sendo como é a soma, envolvendo a multiplicação, o produto de um deslocamento com seu deslocamento posterior, ele leva em conta a correlação, a interação entre um determinado salto e um salto posterior, o quanto esses saltos eles têm uma influência uns nos outros, né? E isso acaba influenciando essa independência desses saltos, né? Para uma partícula cujos saltos são completamente independentes dos saltos anteriores, ou seja, uma partícula que não tem uma memória do que ela fez num passo anterior, a gente diz que ela está passando por uma sequência de Markov, ou que o passeio é um passeio aleatório não correlacionado, ou seja, que não existe uma correlação. E a gente pode representar o valor médio de r ao quadrado por um r quadrado random, nesse caso que ele é dado apenas pelo somatório de igual a 1 até n do valor médio de ri ao quadrado, né? A gente pode melhorar essa descrição ainda utilizando o conceito do número médio de saltos n e de um comprimento de saltos d. E a gente consegue colocar que o valor médio de r ao quadrado random ele é o valor médio do número de saltos multiplicado pelo comprimento do salto ao quadrado, justamente pela expressão que a gente obteve anteriormente. Até agora, nós trabalhamos saltos que eram completamente independentes entre si, ou seja, eles não tinham um efeito de memória, não tinham uma correlação entre um salto anterior e um salto posterior. Agora, a gente precisa considerar situações em que os saltos eles são dependentes entre si. Existe uma memória, um salto anterior influencia, possivelmente, um salto posterior. Então, esse efeito dessa correlação a gente pode introduzir a partir de um fator de correlação f, que é definido como um limite para n tendendo ao infinito, do valor médio do deslocamento quadrático, dividido pelo valor médio do deslocamento quadrático, considerando uma situação de ausência de correlação. Essa expressão ela pode ser traduzida como 1 mais 2 vezes o limite de n tendendo ao infinito do somatório duplo do valor médio de RI multiplicado por RJ, dividido pelo somatório do valor médio de RI ao quadrado. Então, de forma alternativa, a gente consegue representar isso como uma divisão de difusividades, ou divisão de coeficientes de difusão. No numerador, a gente tem a difusividade real, né, considerando a correlação, e no denominador, a difusividade hipotética, assim, considerando para um passeio que não tem correlação, né. Esse fator de correlação ele acaba sendo importante principalmente em mecanismos difusivos com veículos. Veículos como vacâncias, divacâncias ou um mecanismo intersticial indireto, eles vão ser mecanismos controlados por veículos de difusão, né? Então, essa correlação acaba sendo importante. Mas mecanismos puramente intersticiais, eles podem ser tranquilamente modelados como não correlacionados e podem ter aquela expressão do coeficiente de difusão que nós obtivemos anteriormente. Para um caso de uma rede cúbica, como a gente tinha visto anteriormente, a gente apenas precisa adicionar esse fator de correlação e o coeficiente de difusão ele pode ser escrito como f, o parâmetro de rede ao quadrado, multiplicado pela taxa de saltos. Agora, vamos avaliar o coeficiente de fusão para sólidos, a influência da temperatura nisso, além de outros tópicos e subtópicos. A difusão de átomos em sólidos fundamenta a síntese de muitos materiais em engenharia. A exemplo disso, o endurecimento do aço resulta da difusão de carbono e outros elementos através do ferro. A difusão por vacância e a difusão intersticial são os dois mecanismos de difusão em sólidos mais frequentemente encontrados. A difusão de átomos em sólidos precisa romper fortes barreiras energéticas e a temperatura tem papel influenciador na difusividade das espécies, como é possível observar no gráfico ao lado. A equação a seguir trata da relação de Arrhenius para quantificar a influência da temperatura em processos de difusão de sólidos, onde D0 é o fator pré-exponencial de frequência, ΔH a entalpia de ativação e Kb a constante de Boltzmann. Além disso, a entalpia de ativação pode ser definida pela equação à sua direita, sendo a inclinação da curva do logaritmo do coeficiente de difusão pelo inverso da temperatura. O fator pré-exponencial pode ser escrito como apresentado a seguir, onde G é o fator acêntrico, F o fator de correlação apresentado anteriormente pelo Felipe, V0 a frequência de tentativa, A o parâmetro de rede e ΔS a variação de entropia. A tabela a seguir apresenta avaliações experimentais de espécies difusíveis diferentes, onde é possível averiguar as diferenças no fator pré-exponencial e na energia de ativação das espécies.
A partir da linearização de dados para o coeficiente de difusão, pode-se obter a entalpia de ativação através do coeficiente angular, onde será igual a menos delta dividido por Kb, que é a constante de Boltzmann, e o fator pré-exponencial pelo coeficiente linear, sendo o valor encontrado igual ao logaritmo do fator pré-exponencial. Agora, trataremos alguns exercícios sobre difusão gás sólido. O exercício número 1 narra a formação de um filme fino de silicone pela decomposição química do vapor de silano na superfície da placa aquecida. Segundo exercício, a pressão é baixa e a temperatura é alta, o que configura a hipótese de gás ideal. Nisso, o exercício pede para descrever a equação diferencial do fluxo da espécie A. As hipóteses assumidas é que a reação é superficial, na qual o silano colide na superfície da placa aquecida, ou seja, o RA vai ser zero, pois, para o RA ser diferente de zero, a reação devia ser volumétrica. Além disso, o silano gasoso em excesso em comparação ao consumido pela reação, ou seja, a concentração de silano gasoso no limite da zona de difusão é constante. Além disso, o fluxo de transferência de massa é unidirecional ao longo do eixo Z. Vamos assumir coordenadas retangulares e o processo de transferência de massa está em estado estacionário. Pode-se fazer reduções na equação diferencial geral de transferência de massa, como cortar a derivada da concentração molar de A pela derivada do tempo, visto que o regime é estacionário, e cortar RA, visto que não possuímos nenhuma reação volumétrica dentro da superfície de controle. Após isso, iremos considerar um fluxo unidirecional e na direção do eixo Z, ficando a derivada do fluxo na direção Z pela derivada de Z igual a zero. A equação do fluxo encontra-se na direita, onde estão presentes os termos difusivo e advectivo. É possível visualizar pelo desenho que os fluxos de A e B possuem direções opostas e, pelo coeficiente estequiométrico de reação, é possível afirmar que o fluxo de B é menos duas vezes o fluxo de A. Isolando o fluxo de A, considerando a concentração molar da mistura e o coeficiente difusivo constante, é possível integrar de 0 até delta na integral de dz e de y0 até YS na integral de dya, que é a fração molar de A. Após tudo isso, é possível chegar na equação do fluxo contornada pelo retângulo roxo. O exercício 2 trata de um vazamento de um gás em um recipiente através de um plug de borracha. É para considerar um recipiente de 4 litros preenchido com dióxido de carbono a 25 graus Celsius e 5 atm. Um tampão de borracha circular de 20 mm de diâmetro e 10 mm de espessura é usado para conter o gás dentro do recipiente. Determine a taxa de perda de massa de gás de dióxido de carbono do recipiente através do tampão de borracha. Então, para esse exercício, utilizamos as hipóteses de que não há reações químicas volumétricas dentro do volume de controle, a difusão de massa é constante e unidirecional e a transferência de massa encontra-se em estado estacionário. O coeficiente de difusão e a solubilidade de A em B foram fornecidos em sala de aula. O coeficiente de difusão é igual a 1,1 vezes 10 na menos 10 metros quadrados por segundo e a solubilidade de A em B é 0,0401 kmol dividido por bar versus metro cúbicos. Outros dados fornecidos pelo problema foi que o volume do recipiente é 4 litros, a temperatura é 298 Kelvin, a pressão é 5 atm, o diâmetro da tampa é 20 mm e a espessura é de 10 mm. A partir das hipóteses, nós podemos cortar a concentração mássica na equação da conservação da espécie química, visto que ela não vai variar com o tempo, e nós podemos também cortar RA, visto que não vamos ter uma reação química volumétrica. Nisso, nós vamos ficar que a derivada do fluxo em direção a Z sobre a derivada de Z é igual a zero. Na equação do fluxo, nós vamos cortar a parcela advectiva, visto que em sólidos não existe. E, por fim, nós vamos ter a equação 3 delimitada abaixo. Nisso, nós vamos integrar ambos os lados, considerar que a concentração mássica de A do lado de fora é praticamente zero e, para calcular a concentração mássica de A do lado de dentro, nós vamos usar que concentração é igual à solubilidade vezes a pressão. Fazendo os cálculos, nós vamos chegar que a concentração mássica do lado de dentro é igual a 8,956 kg por metro cúbico.
Então, a partir dos dados coletados, é possível calcular o fluxo de ar no eixo Z e, por fim, a taxa, que é multiplicar o fluxo pela área superficial da tampa. Ou seja, a taxa vai ser igual a 3,09 vezes 10 na menos 11 kg por segundo. E essas foram as referências do nosso trabalho. Muito obrigado.